A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma leitura do livro Em Revista, analisando o dia a dia da igreja à luz das Sagradas Escrituras. Glória a teu nome. Quem não se recorda e está novo aí no canal, né? Esse livro aqui, ele foi escrito pelo pastor Carlos Roberto Silva, que ele é vice-presidente da Assembleia de Deus lá no Ministério de Cubatão e vice-presidente executivo da Comadesp. Glória a teu nome, Senhor, aleluia. E esse livro já tem uns vídeos aqui no canal já, do YouTube principalmente, muito interessante. E o título desse livro aqui é o quê? O título do vídeo de hoje, minha querida Irmandade, é o quê? Que igreja é você? Rainha, concubina, virgem ou pomba? Olha que interessante. Então vamos lá? Em Cânticos 6, do versículo 8 ao 9, está escrito assim: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada as rainhas, e as concubinas a louvarão. Glória a Deus. Sabemos perfeitamente que, do ponto de vista literal, o livro Cântico dos Cânticos exalta o maior cântico nupcial já escrito, o qual ressalta a origem divina da alegria e dignidade do amor humano no casamento. No entanto, muitos intérpretes, alguns do passado, abordam este livro primordialmente como uma alegoria do amor entre Deus e Israel. Os judeus entendem assim, ou entre Cristo e a sua noiva. Orígenes Agostino. Por suas vários trechos básicos do Novo Testamento, descrevem o amor de Cristo pela igreja sob a figura do relacionamento material. Isso vocês podem acompanhar em 2 Coríntios 11, versículo 2, Efésios 5, versículo 22, Apocalipse 19, do 7 ao 9 e Apocalipse 21, versículo 1, 2 e 9. E partindo dessa premissa, podemos considerar o livro de Cântico dos Cânticos uma ilustração simbólica da qualidade do amor existente entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Diante do exposto, quero aqui fazer uma analogia da situação comparativa entre a Igreja e Jesus Cristo. Salomão aqui fala de várias mulheres, todas sob autoridade real e possivelmente todas vivendo dentro dos arraiais da coroa real. Porém, o que quero aqui distinguir é que tipo de relacionamento existia entre ele e essas mulheres. 60 rainhas. O dicionário Aurélio define como esposa ou a viúva do rei. 2. Soberana que rege ou governa um reino. 3. A principal, a primeira, entre outras. 4. Mulher que detém poder absoluto. Por certo, as rainhas citadas tinham a titularidade, quem sabe esses casamentos foram frutos de acordos diplomáticos com outros reis que deram suas filhas para tal. Naturalmente, o ponto alto dessas relações era a liberdade de mercado entre seus povos e Israel, o livre trânsito internacional dos seus súditos, ou seja, os interesses além dos status do glamour e do poder. O que chamaria a atenção nessas rainhas é que, vamos lá para a próxima página, a não ser o conforto que essa vida lhe proporcionava,
e também aos seus, onde estava a intimidade conjugal do casamento, não dá para entender um homem dividindo seu amor e intimidade de casamento com 60 mulheres. Porventura não seria o caso das igrejas rainhas, ou mesmo crentes rainhas nos dias de hoje? Gente preocupada apenas com os seus interesses, conformada com o poder que lhe foi conferido pelo Evangelho. Onde está a comunhão com o noivo e singeleza e singularidade do amor genuíno? Gente que já foi tão longe que não tem como voltar para trás. Nada mais vai lhe dar tal poder. Não ser continuar, empurrar com a barriga a situação mesmo sem qualquer intimidade, comunhão ou qualquer grau de espiritualidade. Crentes com alto risco de se enrascar nessa miserável situação são todos, tanto os líderes, administradores que não vigiam, como também os modernos popstars do evangelho, sejam eles envolvidos com pregação, com a chamada música gospel, e todos aqueles que vivem em torno desse show business cristão. Além disso, faz necessário relatar que nos dias de hoje é socialmente chique dizer sou evangélico. Nunca vimos tantos artistas esportistas e outros mais assim serem denominados. As igrejas de convivência crescem a cada dia. A importância de dizer evangélico, ainda que para isso cada um crie a sua própria igreja e a aceite do jeito que ela é, e em nada contraria. Nesse caso, o conforto que o evangelho lhe proporciona é total. Literalmente, a rainha gosta de conforto, e o próximo passo é agir como a igreja que estava em Laodiceia, que em Apocalipse 3:17, como diz: rico sou, eu sou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É uma situação que acumula acomodação material e social, porém com desgraça na alma. Como Deus não deixa ninguém de lado, ainda dá grande conselho. O conselho vem em Apocalipse 3, no versículo 18. Aconselho de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ler sobre as 80 concubinas. O dicionário Aurélio define concubina como mulher que vive com homem com quem não é legalmente casada. Imaginemos uma mulher vivendo como concubina no meio de outras 80, e ainda mais à disposição de um homem que já tinha 60 rainhas. Essas mulheres, por certo, se sujeitavam a essa situação, única e exclusivamente pelo sustento necessário que lhes era concedido, e isso por estarem à disposição do rei para uma sazonal aventura amorosa. Pessoalmente, entendo que eram mulheres praticamente sem marido, sem qualquer comunhão conjugal com o rei, a não ser em meros e pouquíssimos encontros casuais. O sustento e a estabilidade procedentes dessa situação eram a sua principal motivação para tanto. Hoje, infelizmente, há muitos que se dizem cristãos apenas por aquilo que o Evangelho lhes proporciona, ainda que seja o mínimo, enfim, o suficiente para o sustento. Comida, casa, carro, milagres, bênçãos mil aqui mesmo na terra.
Ainda que os profetas de plantão não consigam cumprir a promessa feita, só os sonhos já são o alento. Nunca vimos tantas músicas, pregações de sonhos. Sonhos dos crentes, sonhos de Deus e sonhos aí por fora. Não fosse essa a proposta de muitas igrejas fazem, seus templos estariam completamente vazios. Perdoe-me, mas não encontro outra palavra senão esta. Esses crentes agem como as concubinas de Salomão, gente que flerta com Jesus, mas não tem comunhão, intimidade, muito menos querem qualquer compromisso com ele. Para essas pessoas, tudo o que Deus pode fazer por elas deve ser aqui mesmo na terra. Caso contrário, o Evangelho não lhes interessaria nada. São como aqueles que acompanhavam o Mestre durante o seu ministério terreno, por causa da comida e da bebida. E Jesus respondeu-lhes e disse, lá em João 6, do versículo 26 ao 27, na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Glória a teu nome. Agora vamos falar de virgens sem número. O dicionário Aurélio define virgens como mulher, especialmente mulher jovem que nunca teve relações sexuais através da vagina com homem ou donzela. 2. Mulher solteira moça. As virgens, numericamente incontáveis à disposição de Salomão, eram na verdade escravas ao serviço, porém conjugalmente viviam à distância, não tinham qualquer intimidade ou relação com o rei. Sua relação com a monarca era apenas trabalhista. Com o crescimento da igreja em quantidade e visibilidade, existe um sem número de pessoas que participam do reino, porém com relação estritamente trabalhista. Além da própria igreja, com personalidade jurídica, vejamos que é o número de empresas, sejam editoras, gravadoras, distribuidoras, reprodutoras, empresas de comunicação, músico, maestro, técnicos de som e imagem, seguranças, fabricantes e vendedores de brindes e quinquilharias evangélicas e outras mais que agora não é lembrado. Gente que tem uma relação exclusivamente trabalhista com o reino, mas não desfruta da menor intimidade com o dono da obra, ou seja, com o Rei Jesus. Essas pessoas são mais difíceis de lidar. Nos grandes eventos, são as que chegam primeiro e saem por último. Jesus pode salvar, batizar, curar, libertar, e elas não estão nem aí. E se vacilar, ainda arrumam encrenca se as coisas não acontecem do jeito que imaginavam. Vivem daquilo que o Evangelho lhes proporciona, como se fosse uma empresa qualquer, porém não possuem qualquer vínculo afetivo ou espiritual. Trabalham por aquilo que ganham e nada mais. Ainda que com o nome de evangélicos, são como aqueles trabalhadores tipo freelance. São como os fiscais e os vendilhões do templo no tempo de Jesus. Não possuem qualquer comunhão nem compromisso com as questões do caráter espiritual. Não quero aqui ser radical, pois perfeitamente que tem séria e comprometida com Deus, atuando nessas áreas, mas infelizmente não é a maioria. No caso citado, vejamos a voz do mestre, e disse-lhes, está escrito,
lá em Mateus 21:13. A minha casa será chamada de casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. Jesus foi duro, não pelo serviço que prestavam, mas pela motivação imprópria que tinham, além de roubarem o povo de Deus. Uma é a minha pomba, que é o outro título. Segundo a Wikipédia Enciclopédia, os pombos e as pombas são considerados símbolos de paz e harmonia numa tradição que supostamente tem origem na história bíblica da Arca de Noé. Segundo o Antigo Testamento, depois do dilúvio, Noé soltou uma pomba que regressou com um ramo de oliveira no bico, que mostrava que a água estava regredindo e que tinham sido feitas as pazes com Deus. Na iconografia cristã, são também uma metáfora, o Espírito Santo, que apareceu sob a forma de pomba no batismo de Jesus Cristo, antes mesmo da existência da Bíblia. Os pombos já eram usados pelas religiões primitivas com símbolos e propósitos diferentes. Salomão, quando falava da pomba, dizia com satisfação: a minha pomba. Vejamos o que disse a respeito de outras mulheres. 60 são as rainhas, 80 são as concubinas e 100 número as virgens. Mas quando fala de uma mulher especial e qualifica simbolicamente como a minha pomba, está lá no versículo 13 do capítulo 6 de Salomão, que identifica o nome da sua favorita como Sulamita, que quer dizer que possui a perfeição. Salomão qualifica uma mulher especial, amada, perfeita, não apenas, mas no meio das demais. Entendemos perfeitamente que, no meio de toda essa Babel, dessa confusão que temos, até as dificuldades de distinguir quem é quem, o Senhor Jesus exatamente quem é a sua eleita. Sabe quem é a sua eleita? A igreja verdadeira, santa e imaculada, composta por um povo especial, zeloso e de obras, conforme Paulo fala lá em título 2,14, depois dá a conferida. Assim como a pomba, a igreja de Cristo é limpa, não suja as vestes, é inocente e pura, e tem Espírito Santo. Ama porque foi amada, não há interesses escusos nessa relação. Tudo o que se passa aqui é passageiro e circunstancial. Os que mais interessa é o casamento. Um povo que não segue a Cristo por causa da comida e nem da bebida, ou por outros favores, mas que ele realmente possa fazer, nem mesmo por medo do inferno, mas segue-o por tudo que ele é, pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, pela salvação da sua alma, porque o ama, pela vida eterna e pelo prazer de um dia viver eternamente com ele na glória. Lá em Apocalipse 19:7, está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Em Apocalipse 21, versículo 9, lemos assim: veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Já finalizando a leitura desse livro, o que realmente representamos nesta analogia: as rainhas, as concubinas e as virgens pombas. Recapitulando, todas as mulheres estavam presentes e participavam do mesmo reino, mas apenas uma era a pomba, a amada e verdadeira esposa.
Que Deus tenha misericórdia. Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido a leitura desse livro. Eu não estou aqui para fazer pregação em cima desse livro. Eu estou apenas lendo para vocês aqui uma leitura que o pastor fez para estar compartilhando com vocês. Então, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. E ó, a capa do livro tá aqui. Se caso vocês quiserem comprar esse livro e dar uma lida nele, tá bom? É muito bom. Deus abençoe e logo logo estaremos aí com mais uma leitura e estudos bíblicos. Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Deus abençoe grandiosa a sua vida, em nome do Senhor Jesus.